Você já teve aquele dia em que você sabia exatamente o que precisava fazer, mas ficou ali parado, olhando para a tarefa e não conseguia nem começar? Não era preguiça, não era falta de força de vontade. Era o seu cérebro funcionando exatamente do jeito que ele foi programado para funcionar, no modo de sobrevivência. Deixa eu te contar uma coisa que a maioria das pessoas nunca ouviu, mas que muda tudo quando você entende. O seu cérebro não quer que você cresça. Ele quer que você sobreviva. E sobreviver na linguagem do cérebro significa fazer o que é familiar, o que é fácil, o que não dói, o que não assusta. O difícil, o cérebro trata como ameaça, igual a um leão na savana. E aí o seu sistema interno grita: foge, procrastina, distrai, abre o Instagram, vai comer alguma coisa. Mas espera, porque se o cérebro foi feito para evitar o difícil, como é que existem pessoas que acordam cedo todo dia, treinam quando está frio, estudam quando estão cansadas, constroem coisas incríveis mesmo sem motivação, mesmo sem ânimo, mesmo sem ninguém empurrando? O segredo não é força de vontade, não é motivação, não é disciplina sobrenatural. É que essas pessoas, conscientemente ou não, aprenderam a hackear o próprio cérebro. E hoje eu vou te mostrar como fazer isso. Mas primeiro, vamos entender o inimigo. Por que seu cérebro sabota você todo dia? Imagina que dentro da sua cabeça tem dois moradores. O primeiro é um cara muito antigo, muito primitivo. Vou chamar ele de Caveman. O Caveman existe há milhares de anos e a única função dele é te manter vivo. Ele não quer que você seja rico, ele não quer que você seja saudável a longo prazo. Ele quer que você não morra hoje. E para ele, qualquer coisa desconhecida, qualquer esforço excessivo, qualquer risco novo é sinal de perigo. O segundo morador é mais novo, mais inteligente, mas também muito mais fraco do que a gente imagina. Vou chamar ele de o executivo. É a parte que planeja, que sonha, que sabe o que precisa fazer. É ele que te diz: vai malhar, vai estudar, vai empreender, para de perder tempo. O problema? O Caveman controla o sistema de energia. E toda vez que o executivo tenta te mover em direção a algo difícil, o Caveman corta o combustível. Sabe aquela sensação de querer ir fazer algo importante e de repente ficar com sono? Aquela voz que diz: hoje não, amanhã eu começo de verdade? Esse é o Caveman te bloqueando. Isso tem um nome científico: aversão ao esforço. Pesquisadores da Universidade de Oxford descobriram que o cérebro humano faz um cálculo automático e inconsciente antes de qualquer ação. Ele pesa o esforço necessário contra a recompensa esperada. E se o esforço parece muito grande ou a recompensa parece distante demais, o cérebro simplesmente não libera dopamina suficiente para você se mover. Sem dopamina, não tem ação. Simples assim. Agora vem a pergunta que muda o jogo. É possível manipular esse cálculo? Sim. E é aí que a ciência fica interessante. O sistema de recompensa e como usá-lo a seu favor. Sabe o que a cocaína, o Instagram, as notificações do celular e uma boa refeição têm em comum? Todos eles ativam o mesmo circuito no seu cérebro, o circuito de recompensa dopaminérgico. É um sistema que existe para te fazer repetir comportamentos que, na visão do Caveman, são bons para a sobrevivência. O problema é que o cérebro moderno foi sequestrado. Ele foi treinado por décadas de entretenimento instantâneo, comida processada e redes sociais para esperar recompensas rápidas, fáceis e intensas. E quando você tenta fazer algo que demora para dar resultado, como estudar, treinar, poupar dinheiro, o cérebro não vê recompensa nenhuma. Ele vê apenas dor. Mas aqui está o truque que os neurocientistas descobriram. Você pode criar recompensas artificiais, e o cérebro não sabe a diferença. Isso foi demonstrado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Eles descobriram que a dopamina não é liberada somente quando você recebe a recompensa.
Ela é liberada principalmente na antecipação da recompensa. Ou seja, quando você acredita que algo bom está chegando, o cérebro já começa a te dar combustível. Isso muda tudo. Significa que se você conseguir fazer seu cérebro acreditar que a tarefa difícil vai ter uma recompensa logo ali na frente, ele vai te ajudar a começar. E começar é a parte mais difícil. Na prática, funciona assim. Imagine que você precisa estudar por 2 horas. Tudo bem, você sabe que precisa, mas toda vez que você senta, o cérebro te faz querer abrir o celular, lembrar de alguma coisa que precisa fazer, sentir fome, sentir sono. Agora tenta isso. Antes de começar, cria uma micro-recompensa imediata. Pode ser um café especial que você só toma enquanto estuda. Pode ser uma música que você só ouve durante aquela tarefa. Pode ser uma promessa para si mesmo de assistir um episódio de uma série que você gosta depois de terminar aquele bloco de trabalho. O cérebro vai começar a associar aquela tarefa difícil com a sensação de prazer. Com o tempo, a antecipação da recompensa vai aparecer antes da tarefa. Você vai começar a se sentir motivado para estudar porque o cérebro aprendeu que estudar precede algo bom. Isso é condicionamento. Não é diferente de treinar um cachorro, só que você está treinando a si mesmo. O erro que destrói qualquer começo. Agora eu preciso te contar sobre o maior erro que as pessoas cometem quando tentam mudar. Elas pensam grande demais, rápido demais. Vou acordar às 5 da manhã todo dia. Vou correr 10 quilômetros. Vou estudar 3 horas por dia. Vou parar de comer açúcar de vez. Parece motivação. Na verdade, é uma armadilha. O cérebro tem um mecanismo chamado antevisão de custo. Antes de você agir, ele faz uma estimativa de quanto esforço aquilo vai custar. E quando o objetivo é muito grande, o custo estimado dispara, o caveman entra em pânico e o resultado é aquela paralisia que você conhece bem. Você planeja muito e faz pouco. A neurociência chama isso de overwhelm neurológico. E tem um antídoto simples: fazer menor. Não menor por falta de ambição, menor por inteligência estratégica. Existe um conceito chamado 2 minutos, ou, na literatura científica, a regra do mínimo viável comportamental. A ideia é que o cérebro tem muito mais facilidade em começar uma ação do que em mantê-la. Então o truque não é se comprometer com 1 hora de treino, é se comprometer com 2 minutos, só 2 minutos. Colocar o tênis, sentar na cadeira de estudo, abrir o caderno, escrever a primeira frase. O que a ciência mostra é surpreendente. Na maioria dos casos, depois de 2 minutos, você continua, porque o cérebro, uma vez em movimento, tem uma tendência natural de manter o movimento. É o que a física chama de inércia. E o cérebro é físico também. O filósofo grego Aristóteles disse algo que hoje a neurociência comprova. Somos o que fazemos repetidamente, não o que planejamos, não o que queremos, o que fazemos. E 2 das maiores descobertas modernas sobre comportamento confirmam isso. A identidade vem do comportamento, não o contrário. Quando você faz a ação, mesmo que pequena, seu cérebro começa a construir uma narrativa. Eu sou alguém que faz isso. E aí a resistência diminui. Não porque você se tornou super-humano, mas porque a ação parou de ser estranha para o seu sistema interno. O papel do desconforto. E porque você precisa aprender a namorá-lo aqui, a gente entra na parte que mais incomoda. E é exatamente por isso que eu preciso falar sobre ela. Toda tarefa difícil começa com desconforto. Toda mudança real começa com atrito. E o problema da nossa geração é que fomos treinados a evitar o desconforto a qualquer custo. Sente um momento chato, pega o celular, está ansioso, assiste a uma série, está com dificuldade numa tarefa, larga e vai fazer outra coisa mais fácil. Isso não é fraqueza, é o resultado de um ambiente projetado exatamente para isso.
Cada app, cada plataforma, cada serviço foi desenvolvido por equipes de engenheiros e psicólogos, cujo objetivo era tornar o acesso ao prazer instantâneo mais fácil que o acesso ao esforço. Mas o que a neurociência mostra de forma muito clara é que o desconforto não é o inimigo, ele é o sinal. Quando você sente aquela resistência antes de começar algo difícil, aquela vontade de fugir, aquele peso no peito, isso é o seu sistema nervoso dizendo: aqui tem crescimento, porque o crescimento, toda vez que acontece, é precedido por atrito. Um músculo só cresce quando é submetido a uma carga que ele ainda não estava habituado. Um conhecimento só se consolida quando você enfrenta a dificuldade de não saber e persiste mesmo assim. Uma relação só aprofunda quando duas pessoas passam por tensão juntas e escolhem continuar. O desconforto não é o muro, ele é a porta. E a ciência tem um nome para o que acontece quando você aprende a atravessar essa porta regularmente: neuroplasticidade orientada. O cérebro literalmente muda sua estrutura quando você repete comportamentos difíceis. Ele constrói novas rotas neurais, fortalece os circuitos de autocontrole no córtex pré-frontal e reduz gradualmente a resposta de medo do caveman àquela atividade. Em termos simples, quanto mais vezes você faz a coisa difícil, mais fácil fica fazê-la. Não porque a coisa ficou mais simples, mas porque o seu cérebro foi remodelado para encará-la diferente. A técnica do cérebro futuro. Aqui eu quero te apresentar uma das ferramentas mais poderosas que a ciência comportamental produziu nos últimos anos. Ela é simples, mas poucas pessoas usam de verdade. Chama-se visualização prospectiva específica. Mas eu prefiro chamar de conversa com o seu eu futuro. Funciona assim: antes de uma tarefa difícil, você fecha os olhos por 30 segundos. Não para visualizar o resultado final, aquela vida dos sonhos que parece distante demais para ser real. Você visualiza o próximo passo. Você, no final daquela tarde, tendo feito o que precisava ser feito. Como você se sente? O que é diferente? Que tipo de pessoa você está sendo naquele momento? Isso ativa o córtex pré-frontal, a parte executiva do seu cérebro, e cria uma ponte entre o momento presente e a ação necessária. Estudos da Universidade de Toronto mostraram que essa técnica, quando praticada regularmente, aumenta significativamente a probabilidade de seguimento de intenções, que é o termo científico para o ato de fazer o que você disse que ia fazer. Mas tem um detalhe crucial que a maioria das pessoas erra. A visualização só funciona se você incluir os obstáculos. Se você imagina só o sucesso, o cérebro interpreta como se já tivesse acontecido e reduz a motivação de buscar. É por isso que, às vezes, você sonha muito com algo e aí vai fazer e não sai do lugar. O cérebro ganhou o troféu na imaginação e não vê mais necessidade de ir buscá-lo na realidade. A técnica correta é essa: imagina o resultado que quer. Depois imagina os obstáculos que vão aparecer no caminho. Depois imagina como você vai responder a cada obstáculo. Quando o cérebro pratica o obstáculo antes de enfrentá-lo, ele desenvolve o que os pesquisadores chamam de estratégias de implementação pré-formadas. Na hora que o problema aparece de verdade, a resposta já foi ensaiada. O caveman entra em pânico com menos frequência porque aquilo não é mais completamente desconhecido. Você já passou por aquilo antes, na sua cabeça, e sobreviveu. O cotidiano de quem hackeou o próprio cérebro. Eu quero te mostrar como isso parece na vida real. Não na vida de um atleta olímpico, não na vida de um CEO de bilhões, na vida de uma pessoa comum, com trabalho, com casa, com filhos, com conta para pagar. Tem uma mulher chamada Carla. Ela tem 34 anos, trabalha 8 horas por dia, chega em casa exausta, ainda tem que dar atenção para os filhos, fazer janta, limpar e ainda sonha em aprender inglês. O antigo jeito de tentar, motivação de domingo à noite, plano ambicioso, começa na segunda.
Na quarta, já parou. O jeito, depois de entender o cérebro, ela criou um ritual de 2 minutos. Todo dia, depois do jantar, antes de qualquer outra coisa, ela abre o aplicativo de inglês por 2 minutos. Só 2. Sem compromisso com mais do que isso. O que acontece? Na maioria das vezes, ela fica mais, porque a inércia toma conta. Mas mesmo quando ela não fica, aqueles 2 minutos aconteceram. E o cérebro registrou. Eu sou alguém que aprende inglês todo dia. Ela também criou uma micro-recompensa. O chá favorito dela só é tomado durante esses momentos de estudo. O cérebro começou a associar o chá ao estudo, e quando ela prepara o chá, já sente o chamado. Em 6 meses, ela teve mais consistência do que em 4 anos de tentativas anteriores. Não porque ficou mais motivada, mas porque aprendeu a trabalhar com o cérebro em vez de contra ele. Tem também o Marcos. 38 anos, engenheiro. Quer construir um negócio paralelo, mas sempre diz que não tem tempo. O problema não era tempo. Era que toda vez que ele sentava para trabalhar no projeto, o cérebro chegava com uma lista de 100 razões para fazer outra coisa. Ele começou a usar a técnica da conversa com o eu futuro. Todo dia, antes de sentar no computador para trabalhar no projeto, 30 segundos imaginando como vai se sentir ao final daquela sessão de trabalho. Não o negócio pronto. Apenas o fim daquela hora específica, e identificou os obstáculos, celular, cansaço, e-mails do trabalho chegando. Criou respostas pré-formadas, celular virado para baixo numa gaveta, um aviso no roteador que bloqueia redes sociais das 21 às 22 horas, e uma regra pessoal de não checar e-mail do trabalho depois das 19. Em 4 meses, lançou a primeira versão do produto. Não foi genialidade, foi arquitetura de ambiente e entendimento do próprio cérebro. Quando a vida não coopera, agora vem a parte honesta. Tem dias em que nada disso funciona. Tem dias em que você fez o ritual, visualizou, criou as recompensas e mesmo assim ficou parado, scrollando o celular às 2 da tarde sem conseguir fazer nada produtivo. Isso não é falha, isso é fisiologia. O cérebro é um órgão biológico. Ele é afetado pelo sono, pela alimentação, pelo estresse, pelas fases da vida. Tem dia que o caveman vence, e isso é normal. O erro não é ter esses dias. O erro é transformar esses dias em narrativa. Eu sabia que não ia conseguir. Eu nunca mudo. Sou assim mesmo. Quando você faz isso, você não está sendo honesto consigo mesmo. Você está construindo uma identidade de fracasso. E o cérebro, que adora confirmar narrativas que já acredita, vai começar a produzir evidências para te provar que você está certo. A ciência chama isso de viés de confirmação neural. Você acredita que é preguiçoso, então lembra principalmente dos dias que ficou parado e esquece os que agiu. E aí a narrativa se fortalece. A solução não é otimismo forçado, é neutralidade estratégica. Quando um dia não funciona, o registro interno deve ser simples. Hoje não saiu, amanhã é novo sistema. Não dramatiza, não comemora a falha. Registra e segue. Pesquisadores da Universidade de Texas descobriram que pessoas que se auto-perdoavam rapidamente após falhas tinham mais chances de retomar o comportamento desejado do que as que ficavam se culpando. A culpa não produz ação, ela produz vergonha. E a vergonha produz paralisia. O caminho não é perfeição, é consistência imperfeita. Fazer 80% do tempo é infinitamente melhor do que planejar 100% e executar 0. As 3 leis do cérebro que ninguém te ensinou na escola. Depois de tudo que falamos, deixa eu resumir em 3 leis práticas que você pode começar a usar hoje. Primeira lei, a lei do menor caminho possível. Sempre que uma tarefa parecer grande demais, quebre ela no menor pedaço que exige movimento. Não escrever um livro, escrever um parágrafo, não emagrecer 10 quilos. Fazer uma refeição saudável hoje. O movimento gera movimento. O menor passo é o mais importante porque ele derrota a paralisia inicial. Segunda lei,
A lei da recompensa antecipada. Antes de começar qualquer tarefa difícil, coloque uma recompensa logo à frente, não distante no futuro, imediata. O café especial, o episódio depois, o elogio que você vai dar a si mesmo ao finalizar. O cérebro não sabe diferença entre recompensa real e recompensa prometida. Use isso. Terceira lei, a lei da identidade construída. Não se pergunte, como posso me sentir motivado para fazer isso? Pergunte, que tipo de pessoa eu quero ser? E haja como essa pessoa agiria, mesmo que por 2 minutos. Porque a identidade não vem antes da ação, ela vem depois. Você não age porque é disciplinado. Você se torna disciplinado porque age, repetidamente, de forma imperfeita, mas constantemente. Então, o que a neurociência está nos dizendo no fundo de tudo isso? Que você não está quebrado. Que a sua dificuldade de começar, de manter, de se mover em direção ao que importa, não é defeito de caráter. É o resultado de um sistema nervoso que foi otimizado para um mundo que não existe mais. Um mundo de savana, de predadores, de escassez. Mas você não vive na savana. E você tem algo que o caveman nunca teve, a capacidade de entender o próprio sistema e reescrevê-lo. Cada vez que você age apesar do desconforto, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Esse caminho é seguro. Cada vez que você cumpre um micro-compromisso, você está construindo a prova de que é confiável para si mesmo. Cada vez que você se levanta depois de um dia ruim, sem se destruir com culpa, você está desenvolvendo o músculo mais importante da vida adulta, a resiliência prática. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. E constante não significa todos os dias sem falha. Constante significa que quando você cai, você sabe como se levantar. E você se levanta. A vida real é bagunçada. É cheia de dias ruins, de semanas pesadas, de fases que parecem eternas. Mas dentro de toda essa bagunça existe um caminho. E esse caminho começa sempre com um único passo. O menor possível, o mais honesto possível. Agora. Se você chegou até aqui, você já está fazendo diferente, porque a maioria das pessoas desiste no meio, mas você ficou. E isso diz muito sobre quem você está se tornando. Agora eu quero saber de você. Nos comentários me responde isso. Qual é a tarefa difícil que você mais procrastina e que, no fundo, você sabe que mudaria a sua vida se você simplesmente começasse? Escreve nos comentários. Não precisa ser grande. Uma linha é suficiente. Às vezes, nomear o que evitamos é o primeiro passo para parar de evitar. Eu leio todos os comentários.